Bem, pessoal, vamos começar com o primeiro item da prevenção e proteção. Vamos começar a falar de antivírus ou anti-malware. Quando nós falamos de antivírus ou anti-malware, esses nomezinhos, né? Alguém me diz, professor, mas o que é um antivírus, o que é um anti-malware, por que existe essa diferenciação? Bem, no mercado é muito comum usar o termo antivírus para descrever programas que são, na verdade, anti-malware. Como assim? Bem, se eu sou um fabricante de sistema de proteção, é muito comum eu colocar lá na caixinha, lá na propaganda, antivírus, porque aí as pessoas sabem o que é. Mas, na verdade, os sistemas antivírus, vou repetir, são verdadeiros anti-malware, porque eles protegem contra vários tipos de programas maliciosos e não somente contra os vírus de computador. Protegem, como eu já disse, contra o worm, que é o verme, contra cavalo de Troia, entre outras pragas virtuais. Olha alguns exemplos que eu mostro aqui para ti. Ali aparece o Panda, que é um sistema antivírus, mas na verdade é um anti-malware, porque protege não só contra vírus, mas protege contra outras pragas virtuais. Ali o Kaspersky, que é um outro sistema de proteção, também conhecido como antivírus, mas na verdade é um anti-malware porque protege contra várias pragas virtuais. Aparece ali também o Avast como outro exemplo de sistema antivírus, mas que na verdade também tem a mesma lógica, é um sistema anti-malware. E ali o Norton, dito Norton Antivírus, que também é um anti-malware porque protege contra vários programas maliciosos. O que eu quero mostrar com isso é que, embora existam vários sistemas antivírus ou anti-malware no mercado, mesmo que a caixinha deles ali mostre antivírus, a maioria deles é anti-malware porque protege não somente contra os vírus de computador, mas também contra outros programas maliciosos. Mais alguns só para a gente descrever aqui alguns exemplos. O AVG ali, ó, dito antivírus, também, quando instalado, protege contra outros programas maliciosos, portanto, também é um anti-malware. O Avira também é um exemplo de anti-malware, protege contra vírus e outros programas maliciosos. O McAfee também é ali dito antivírus, mas é um anti-malware também. Então existe um universo de programas ditos antivírus e quase todos eles, quando vamos analisar de forma mais precisa, são mais abrangentes, são anti-malware porque protegem, além de proteger contra os vírus que são considerados malware, mas contra o universo de outros tipos de malware, outros tipos de programas maliciosos. É claro que alguém me pergunta, professor, qual desses é melhor? Aqui tu mostrou alguns exemplos, né? Percebe? Eu mostrei ali, ó, Panda, Kaspersky, o Avast, o Norton, ali coloco também o AVG, o Avira, o McAfee. Todos esses sistemas são sistemas de proteção excelentes. O que eu quero dizer é que nós não estamos discutindo aqui quem é melhor ou pior. Isso não é passível de prova de concurso, mas sim exemplos de sistemas de proteção. Então, conhecer alguns dos principais exemplos dos sistemas de proteção no mercado é importante para a prova, sem obrigatoriamente mensurar se um é melhor ou pior, porque isso vai muito do uso e do foco direcionado para cada usuário. É uma questão muito específica, então, né? Bem, um outro alerta que eu faço para vocês em relação a esse estudo é o que nós chamamos de Windows Defender. Por que aqui eu faço um alerta importante quando falamos sobre o Windows Defender? Porque o Windows Defender é um sistema que vem junto com o Windows. Quer dizer, quando tu adquire e instala o teu Windows no teu computador, vem junto o Windows Defender. Só que o Windows Defender tem um problema, ele sofreu um processo de alteração. Quer ver? Ó? No Windows 7, o Windows Defender foi inicialmente criado e desenvolvido como sendo um sistema anti-spyware. Olha só que importante essa declaração. No Windows 7, o Windows Defender, olha a imagem ali, é um anti-spyware, quer dizer, é um programa que protege contra spyware. Spyware é programa espião. E o Windows Defender no Windows 7 é só um anti-spyware, é para proteger contra programas espiões. No entanto, no Windows 8 e no Windows 10, além de ser um anti-spyware, o Windows Defender também é um sistema antivírus ou anti-malware. Olha só o detalhe, no Windows 7, o Windows Defender é apenas um anti-spyware. No Windows 8 e no Windows 10, o Windows Defender é um anti-spyware, mas também é um sistema antivírus completo, porque protege contra vírus e outros programas maliciosos. E no Windows 7, não. Ele não era um antivírus. Ele passou a ser, o Windows Defender passou a ser um antivírus no Windows 8 e no Windows 10. Essa é uma diferença importante na comparação das versões do sistema operacional Windows com esse recurso de proteção chamado Windows Defender, que vem junto com o Windows 7, vem com o Windows 8, vem com o Windows 10 também. Só que ele acaba tendo acréscimo de função no Windows 8 e no Windows 10, que ele ficou mais evoluído, ficou melhor, porque ele, além de ser anti-spyware, ele também é um sistema
antivírus, e esse é um detalhe importante para as provas de concurso. Não pode esquecer dessa regrinha aí importante, ok, pessoal? Outro detalhe, quando nós falamos sobre o Windows 7, alguém me diria, professor, mas se no Windows 7 o Windows Defender é só um anti-spyware, o que a Microsoft recomenda como antivírus? Embora tu possa usar vários tipos de antivírus no Windows 7, já que o Windows Defender é apenas um anti-spyware, a Microsoft recomenda no seu site baixar um sistema chamado Microsoft Security Essentials. O Microsoft Security Essentials é um sistema, observa essa coisa bem importante, é um sistema antivírus completo. E a Microsoft recomenda que tu acesse o site da Microsoft, que tu baixe gratuitamente o Microsoft Security Essentials e instale no computador com Windows 7. Isso porque no Windows 7 o Windows Defender é só anti-spyware. E aí tu precisa do Microsoft Security Essentials para ser um antivírus, ok? Claro que tu pode instalar outro sistema antivírus sem problema, eu demonstrei isso aqui. Mas nós estamos falando aqui no que vem padronizado pela Microsoft. E padronizado no Windows 7... vem o Windows Defender, que é só um anti-spyware, não vem antivírus. E aí, se tu quer um antivírus gratuito da Microsoft, entra no site da Microsoft e baixa o Microsoft Security Essentials como sendo um bom exemplo de sistema antivírus para quem tem o Windows 7. Ok, pessoal? Então, ficou ali marcado para vocês, não esquecer, né? No Windows 7, o Microsoft Security Essentials é, de fato, um sistema antivírus completo. Isso é bem importante quando a gente pensa aí nas provas de concurso. Bem, outro ponto então aqui só para fazer a diferenciação final aqui, né? Botei ali em cima, ó, no Windows 7, o Windows Defender é um anti-spyware e a Microsoft recomenda instalar o Microsoft Security Essentials para antivírus. Então, no caso específico do Windows 7, existe essa diferenciação. O Windows Defender é anti-spyware e o Microsoft Security Essentials é o antivírus gratuito da Microsoft que tu pode baixar e instalar se quiser. No caso do Windows 8 e do Windows 10, essa diferenciação não existe porque o Windows Defender faz as duas funções. Ele é anti-spyware e ele é antivírus também, mas isso no caso das versões mais recentes. Ok? Pessoal, vamos falar agora de um outro sistema de proteção, não menos famoso, chamado Firewall. O termo firewall se refere a uma barreira de proteção, um muro de proteção, um muro de fogo que protege o computador do usuário ou a rede interna daquela empresa contra tentativas de invasões, principalmente tentativas de invasões que vêm da internet. Esse desenho bem demonstra a ideia do firewall, porque ali o item 1 é o computador do usuário, o item 2 é o firewall, é o muro de fogo, a parede de fogo, e o item 3 é a internet. E ora, o firewall permite o tráfego de dados entre o teu computador e a internet, e ora, o firewall bloqueia e não permite o tráfego de dados entre a internet e o teu computador. Por que ora ele permite, ora ele bloqueia? Porque o firewall é configurável. Portanto, se ele é configurável, ele pode ser configurado com regras. E essas regras determinam o que o firewall vai considerar tráfego autorizado e vai permitir o tráfego desses dados entre a internet e o teu computador. E ora, de acordo com as regras, ele vai definir aquilo como tráfego não autorizado e não vai permitir o tráfego de dados entre a internet e o teu computador. Isso faz do firewall um verdadeiro filtro de pacotes de dados. Por que filtro de pacotes de dados? Porque ora ele permite e ora ele bloqueia, não permitindo o tráfego de dados entre a internet e o teu computador. A principal função do firewall, claro, é proteção contra invasões. Essa é a principal função de um firewall no sistema, ok? O firewall do Windows, especificamente, é um software. Vem junto com o Windows. Então, se tem instalado o sistema operacional Windows, através do painel de controle, nós temos lá acesso ao firewall e as suas configurações. Então, o firewall do Windows é apenas um software. Mas existem equipamentos como esse que eu estou mostrando para vocês, chamados de firewall. Aí é firewall hardware, são equipamentos num nível muito mais avançado de proteção, muitas vezes usado em meio corporativo, que aumentam muito o nível de segurança para quem acessa, por exemplo, para quem tem uma rede interna corporativa. Imagina uma empresa com a sua rede interna e essa empresa está com medo de invasões que podem acontecer na rede interna da empresa. Então a empresa adquire um equipamento chamado firewall, nesse caso o firewall hardware, porque equipamento é parte física associado a software, é claro, que aumenta muito o nível de proteção em relação à rede interna e possíveis ataques advindos da internet. Então quando nós falamos de um firewall
do Windows é um firewall mais simples, software que vem junto com o Windows, que já protege contra invasões, mas existe firewall hardware muito mais seguro, que exerce muito mais proteção, principalmente no ambiente corporativo. Então, quando falamos de firewall, ele pode ser software e pode ser hardware também, aí nos conceitos de segurança da informação.